Boa noite! Muito boa noite, pessoal. Mais um dia. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais um dia de live aqui no canal do Desenrola. E mais uma vez estou aqui prontíssima, né? Atendi o dia inteiro hoje. Finalizei os atendimentos. Acabei de comer aqui uma castanha, um belisco para estar aqui pronta pra gente conversar. Então, tô super feliz com esse projeto. Não sei se tem muita gente acompanhando, né? Eu criei esse Instagram novo, essa conta nova, pra gente compartilhar aqui nesse canal, no Instagram, no YouTube, pra gente falar sobre nutrição esportiva para quem é estudante de nutrição ou para quem já é nutricionista, mas quer aprender mais sobre a nutrição esportiva. Então, o conteúdo de hoje, ele é sobre avaliação física. Nós vamos discutir os métodos, eu vou pincelar aí um pouquinho sobre, principalmente, a prática, porque eu tenho certeza que teoria vocês já viram muito por aí, né? Na faculdade, enfim. Mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre essa prática. E antes de começar, gente, eu já tenho um convite. Dia 9 de maio, eu vou fazer uma aula que é o Sintetizando a Nutrição Esportiva. Que essa aula eu considero, assim, ela ouro. Por quê? É nela que eu vou dar um passo a passo para que vocês já comecem a treinar essa rotina do atendimento do que é estar do lado de cá, né? Para que ajude aí vocês a se tornarem referência na nutrição esportiva. Então, bora lá, né? Mais uma vez, a nossa live de hoje, ela é sobre avaliação física. E aí eu fiz um roteirinho super legal, só um segundinho, que eu já vou estar abrindo aqui, pra gente seguir com as principais dúvidas do que eu recebi nas caixinhas, nos directs e não só isso. O pessoal que tá se inscrevendo, ele recebe um formulário. E nesse formulário tem lá várias informações e essas informações elas são preciosas para que a minha equipe separe os conteúdos para trazendo para cá, tá? Esse projeto ele tá assim sendo incrível, né, pra gente. Ele era um sonho meu de muito tempo e nós estamos assim nos doando para com que a gente consiga entregar o melhor, tá? Então, bora lá, né? Primeiro, pra quem não me conhece, eu sou Andressa Fontes, nutricionista. Sou especialista em nutrição esportiva. Atuo aqui no consultório há 14 anos fazendo atendimento clínico e atendendo atletas e praticantes de atividade física no mundo inteiro, tá? Quem não me conhece, ou quem já conhece de pertinho, sabe que sou aqui de Fortaleza, né? Sabe que eu acompanho aí esse público há bastante tempo. Tenho experiência com todo tipo de atleta. Jovens, atletas amadores e atletas de alto rendimento, como inclusive atletas olímpicos. Para Paris, agora eu tô preparando uma queridíssima também. Em Tóquio, a gente preparou uma dupla no vôlei, enfim, né? E diversos outros campeonatos aí tão importantes quanto, tá? Bom, e sou formada pela UES aqui em Fortaleza, tenho mestrado em nutrição e saúde, tenho especialização nas áreas de nutrição clínica, funcional, fitoterapia e no esporte. Só que só isso não foi suficiente, né? Então eu tive que me preparar mais. E principalmente, né? Mesmo com toda essa jornada, com toda essa carreira de pós-graduação, eu não me sentia segura. E aí eu comecei a estudar e me aprofundar muito mais, né? Recomendo que vocês escutem, assistam aí os vídeos que tem falando sobre a minha trajetória, como é que foi esse processo. Mas enfim, fui mergulhar para estudar mais sobre nutrição esportiva, fiz muitas mentorias, fiz certificação internacional, para poder hoje estar aqui, né, como autoridade de referência. E meu objetivo é passar para vocês de forma prática, de forma leve. Então, aqui, o que é que eu quero? É com que vocês dominem a nutrição esportiva na prática, que vocês entendam que é a realidade do dia a dia do nutricionista, o como eu faço, né? Então eu gosto muito de falar que é esse passo a passo mesmo, mas eu quero acelerar esse processo de vocês. Então a minha proposta é com que vocês consigam estar dominando isso aí em 3 meses, tá? Que é um tempo que, para quem ainda vai começar do zero, consegue se consolidar e consegue mergulhar aí nesse conteúdo. Para quem não tem experiência de consultório, já vai conseguir ter uma visão diferenciada.
Mas a ideia é com que eu realmente entregue tudo como funciona a realidade do lado de cá, né? Que a gente saia ali daqueles conteúdos teóricos, que você às vezes fica mais perdido, mais angustiado, mais na dúvida do que se não tivesse estudado. Bom, então vamos lá. É uma queixa, né? Assim, foi uma das coisas que nós vimos muito nos questionários, que eu recebi aqui por mensagem sobre a avaliação física, tá? Por quê? A gente tem vários métodos de avaliação, mas quando a gente fala de atletas, a gente encontra aí algumas dificuldades, tá? Que são dificuldades dos métodos mesmo, essa dificuldade não vai mudar se é atleta ou se não é, mas a característica de um atleta, às vezes ele quer avaliar ali um resultado e o método que você usa, ele não tá conseguindo ser preciso. E aí, vamos raciocinar comigo, tá? Hoje a gente tem o que é o padrão Moro, é o DEXA, né? Que é um exame de imagem caro, não acessível, mas é o padrão Moro com que a gente tem a noção dessa composição corporal. Então, os meus atletas de altíssimo rendimento, eles fazem DEXA uma vez por ano, tá? Normalmente os clubes patrocinam, né? O COB patrocina. Então, ou normalmente eles já vão lá para São Paulo fazer e tudo, já fazem toda a bateria dos exames por lá. E o que a gente solicita de exames complementares também. Mas essa realidade normalmente é uma vez por ano, isso depende muito da realidade de cada atleta. Jogador de futebol, a gente tem muito mais possibilidade, né? Normalmente mais recurso para trabalhar. Mas no exame de imagem a gente não fica repetindo o tempo todo. Então, na prática, não é real com que, vamos fazer um DEXA e eu tenho ali o padrão Moro, né? Tenho certeza que aquela foi a melhor forma de avaliar a composição corporal. Perfeito, eu tenho uma avaliação ali excelente. Mas eu não consigo daqui a 3 meses fazer outro DEXA para comparar. Então, eu preciso sempre, na prática, ter, por exemplo, se o meu paciente tem acesso, e é possível, um paciente que tem plano de saúde, o médico pode sim solicitar, mas eu vou pegar esse método e vou contrapor com outro método com que eu consiga comparar. Então, meu paciente tem o DEXA, mas eu vou fazer uma antropometria, ou ele tem o DEXA e eu vou avaliar com ultrassom, ou enfim. E aí, quais são os métodos, né? O DEXA, ele é o padrão Moro. A gente tem a bioimpedância, que a gente sabe que para o atleta, de fato, aí eu acredito que esse seja o maior problema. Tem formas que a gente consegue reduzir os erros? Tem. Mas na prática, né, do lado de cá, às vezes eu brinco que eu faço rir, porque é cada resultado que não faz sentido, que não compensa, né? Então, é um equipamento muito caro e que ele não vai ser a sua melhor forma de avaliação. E aí, a gente tem a antropometria, que pra mim é sensacional. Um bom profissional, quando sabe fazer uma boa avaliação com o adipômetro, ele consegue monitorar, porém, vocês precisam estar aptos, vocês precisam estar treinados para com que essa antropometria seja legal. Porque o que é que não dá certo, gente? É você não ter critério ali para avaliar. Então, uma vez avaliando um lugar, outra no outro, pega de um jeito, pega do outro. Não, né? Então, precisa de muita prática e habilidade. Às vezes eu acompanho alunos na UES, teve um período que eu acompanhei um projeto que a gente acompanhava os atletas do Ceará, do futebol americano, e os alunos faziam atendimento e eu só supervisionava. Mas eu tinha alunos, estudantes de nutrição, que faziam uma antropometria perfeita. Perfeita. Então, assim, aprofundar um pouquinho e estudar. E, é prática mesmo, né? É fundamental essa prática, mas é um conteúdo muito consolidado. Então, é um conteúdo que não tem nem muito o que discutir. É um método e praticar, né? Eu particularmente uso o Isaac. Acho que é fundamental, você consegue, todas as minhas formações, todas as minhas aulas, elas sempre foram baseadas no Isaac, inclusive as aulas de pós-graduação, enfim. E é um conteúdo, você tem uma dúvida, você abre um vídeo no YouTube, pega um vídeo que é baseado no Isaac e você consegue, né, ver ali e tirar as suas dúvidas. Então, é um método barato, extremamente eficiente, mas que precisa de habilidade, principalmente de prática, né? Então, realmente, o que é que eu sempre recomendo? Pratica. Vai, faz, repete, pega um cobaia, pega outro, pra que vocês vão se sentindo aí seguros, tá? E nós temos o ultrassom, que eu amo, porque eu acho que as informações que o ultrassom dá, eu não consigo de outras formas. Então,
Por exemplo, tem pacientes que a gente vai avaliando a imagem, né, que é o escaneamento, e eu consigo ver a característica daquela musculatura. Quando eu tô falando de um atleta de alto rendimento, isso vai mudar muito pouco, né? O atleta, ele tem ali um padrão de composição corporal, que oscila muito. O atleta saiu de férias, quando volta ele ganha ali um peso, né, percentual de gordura sobe, e daqui a pouco, quando a gente já tá ali no auge da temporada, normalmente eles estão na melhor composição corporal, ou era pra estar. Mas dependendo da modalidade, a gente tem oscilações maiores, porque tem essas características de tempo de férias, tem modalidade que eles não param, né? Mas, por exemplo, no Endurance, normalmente, quando ele já pratica a modalidade há muito tempo, ele tem ali uma composição corporal muito consolidada, que varia muito pouco. O que pode variar mais é quando ele tem um estímulo de um treinamento novo, ele começou a fazer um treinamento de força, um treinamento mais específico. E aí pode ser que a gente consiga mudar aí um pouquinho, mas normalmente o atleta ele tem uma pequena variação de composição corporal. E a gente tem um método que eu gosto muito, eu atendo muito online, atendo praticantes de atividade física no país todo, no mundo todo, né? Hoje não é só o país. E a gente pode usar o Shaped, que é um aplicativo que você vai colocar as fotos. E aí ele vai lá te dar as orientações das posições, né, das fotos que você vai fazer com o paciente. Já testei, já fiz foto aqui no consultório, um atendimento online o paciente faz em casa. E aí, por inteligência artificial, esse aplicativo ele foi desenvolvido baseado no DEXA. E ele tem uma margem de acerto muito grande, né, mas se eu não me engano 96% ou 94%, perdão. Que é sensacional e que inclusive para monitorar. E eu também adoro usar essas mesmas fotos para monitorar, tá? Eu acho que espelho e roupa também super ajudam. Eles não vão dar as informações com que a gente precisa para calcular o planejamento, né? Mas esse aspecto visual, ele também, né, ajuda. Na prática, gente, só, né, já descontraindo aqui um pouco. Eu já fiz diversas avaliações físicas em mim com ultrassom do tipo, nossa, arrasei, tô treinando muito, tô uma monstra, já subi todos os pesos, tô me sentindo bem mais definida, tá massa e tal. Fui avaliar por ultrassom e o que tinha acontecido? Só a redução da gordura, o músculo ficou mais aparente e o tônus, né, dessa musculatura melhor. Ou seja, quando eu pegava um antes e depois da imagem, nas aulas eu vou colocar isso pra vocês. Quando eu comparava as duas imagens, eu vi uma musculatura do mesmo tamanho, porém com características diferentes. Mais forte, mais sólida, sem gordura intramuscular, enfim. Então isso o ultrassom proporciona, né? Então é quando às vezes é engraçado, porque tem paciente que faz uma bioimpedância, ela tá exatamente igual. A pessoa se olha no espelho, você pega uma foto, é muito diferente. E no ultrassom a gente vê a característica da musculatura e a gordura reduzida, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, aí comigo. Bom, e por que é tão importante uma boa avaliação física? Ela vai me dar as informações mais preciosas. Na verdade, a massa livre de gordura é a base de cálculo para a nossa estratégia, né? Para o que a gente vai fazer de estratégia ali para o paciente. Então, se eu começo errando daí, eu já não calculo meu planejamento como deveria, já perco esse ponto, né, para ponto de partida, e você vai dar um tiro pra onde, né? Então fica igual aquele ditado, né? Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho dá certo. E não é isso que a gente quer. O atleta, não adianta a gente vir só com qualitativo quando a gente fala de atleta, né? Isso é muito lindo, mas isso não funciona pra atleta. Funciona pra muitas áreas aí, muitas coisas na nutrição, mas pra atleta não. Então, a composição corporal, ela é o nosso guia. Ela é guia de cálculo. A composição corporal, ela é o nosso guia do que a gente vai definir de estratégia para ele. Então, olhei para aquela composição corporal, vi que tem um sobrepeso. A modalidade desse meu atleta, ele vai conseguir, por exemplo, performar melhor quando ele tá mais leve. Então, é importante com que ele vai reduzir o peso. Ou não. Ou esse meu atleta, ele tem um percentual de gordura baixo, mas a característica da modalidade dele força e explosão é mais importante. Vou dar um exemplo de uma atleta que eu atendi recentemente, que está se preparando para Tóquio. Ela compete na modalidade do atletismo, sendo que, para quem não é da área da nutrição esportiva, pode às vezes estranhar, né? Porque às vezes tem alguns esportes que eles não são tão
famosos, não são tão populares, né? Aqui no Brasil, digamos assim. E aí, às vezes, a gente pensa em atletismo, pensa só em corrida, e não é, né? Ela faz levantamento de peso. Levantamento de peso não, perdão, lançamento de peso. Ou seja, né? Primeiro passo que é importante, né? Pega vídeos, antes de atendê-la, fui estudar mais sobre a modalidade, vi os vídeos dela no Instagram, por exemplo, para poder ter uma noção, pedir um feedback da equipe para avaliar o treino, né? Entender e compreender como era esse treino melhor, enfim. Qual é a característica da modalidade, né? Eu preciso de força e explosão. E aí, então, é uma modalidade em que ter uma composição com mais massa magra pode beneficiá-la. E se isso é um fator que é importante para o paciente, se é uma característica que ele precisa melhorar do desempenho dele, é um caminho interessante a seguir. Então, a partir da avaliação de composição corporal é que toda essa estratégia ela é definida, né? No caso dessa atleta, nessa época não estava acompanhando ela, então a equipe do clube avaliou, viu que talvez ela se beneficiasse mais se ela tivesse um percentual de gordura, na verdade não era um percentual de gordura mais baixo, mas se ela ganhasse mais peso, mais massa muscular para que ela tivesse mais potência. E aí, só que às vezes, com um bom acompanhamento, o que é que a gente consegue otimizar? Porque esse ganho ele venha muito mais de músculo do que de gordura, por exemplo, né? Então não é só sobre ganhar peso, então a gente fala que é o ganho limpo, né? Então a gente vai otimizar aí para que seja mais massa muscular, para que realmente isso se converta no objetivo que ela quer, em força e potência, e não necessariamente só um número de balança, senão pode piorar o condicionamento dela e ela não progredir, tá? Expliquei aí um pouquinho a história dessa atleta, mas esse raciocínio, ele vai para várias modalidades. Então, imagina já, dentro ainda do atletismo, mas eu tô falando de um maratonista. Gente, são 42 quilômetros para percorrer. Então, quando a gente pensa no maratonista, a gente olha para os recordistas mundiais, o que é que a gente tem de estrutura corporal? Já são mais magros, com percentual de gordura mais baixo, eles têm mais eficiência energética, né? Então, o que a gente quer fazer com que o maratonista melhore é justamente isso. É com que ele tenha alta capacidade de produzir energia, de oxidar substratos energéticos para a produção energética. Então, ele se beneficia de uma estrutura corporal mais magra. Então, se a gente consegue esse cenário, também é bem-vindo. E aí, quando a gente estuda as estratégias do que os grandes maratonistas fazem, a gente vê que é, de fato, exatamente isso, tá? Bom, então, né, a gente tem todas essas formas de avaliação que eu falei pra vocês. Cada situação eu prefiro avaliar diferente, mas na minha prática eu acabo sempre combinando pelo menos duas. Por quê? Porque elas vão se complementar. Não existe um método perfeito. Aliás, existe, mas eu não tenho como fazer DEXA sempre, né? Então, eu acabo sempre combinando formas de avaliação para poder com que me ajude nesse direcionamento, tá? Então, dependendo se você acompanha pacientes online ou não, se é presencial, se de fato é um atleta, uma pessoa que se importa. Às vezes eu tenho alguns atletas mesmo de alto rendimento que eles não mudam. A sensação que eles têm é que eles não mudam e, enfim, e aí eles não avaliam, nem querem perder tempo com isso, enfim, né? Tem a questão do toque, tem a questão do ser invasivo. Ninguém vive só de atletas de alto rendimento, né? Então, tenho muito atleta de alto rendimento que eu acompanho? Tem, mas eu tenho muito paciente que é só de esportista. E tem gente que não quer, né? Ser tocado, tem os que amam, ou tem os que só não tá afim hoje, né? Tá tudo bem, né? Mas eu preciso ter uma forma de tentar avaliar, entender o que é que tá acontecendo, para poder ter o direcionamento da minha estratégia de hoje e um planejamento também de longo prazo, tá? Tô sempre olhando aqui pro lado que eu tô pescando mesmo. Eu coloquei alguns títulos pra não esquecer de falar pra vocês. E acabei lembrando que não posso esquecer, tá? Dia 9/5, gente, a gente vai ter lá no meu canal do YouTube. Quem não tiver se inscrito, se inscreve. O canal é novo, tá? Então, por favor, me valorizem. É um Instagram novo, é um canal novo desse projeto que eu tô extremamente empolgada. Então, a gente vai ter uma aula dia 9/5, que é sintetizando a nutrição esportiva. E lá eu vou entregar muito, porque eu acho que esse momento vai ser assim o mais precioso, porque é quando vocês vão se sentir do lado de cá, que vocês vão ter esse direcionamento, esse passo a passo para que vocês consigam se tornar uma autoridade de nutrição esportiva. E isso é mais só do que conhecimento
do que só ciência, mais do que quantos artigos você leu, é sobre a prática, tá? Então é isso que espero vocês dia 9. Então quem não se inscreveu, corre, que dia 9/5 eu vou estar ao vivo nessa aula incrível lá no canal do YouTube. Voltando para a questão da avaliação física, tá? Quando a gente faz uma boa avaliação física, o grande benefício é você conseguir avaliar o seu trabalho. Claro que nem sempre o resultado que o paciente obteve foi sobre a sua estratégia. Ele pode ter passado por um problema, não ter seguido nada, ter seguido mais ou menos, enfim. Mas você consegue ter uma noção para te dar um direcionamento de como aquele paciente respondeu àquela estratégia. E isso diz sobre tudo, né? Sobre o planejamento do que você vai trilhar. Então, e se você não fez uma boa avaliação física? E se você acha que esse resultado, que ele estava arrasando no resultado, porque você errou na avaliação física, mas na verdade não estava. E aí você continua errando e talvez você só vai perceber lá na frente, né? Então, ela é o nosso grande direcionamento. Pra mim, assim, o ouro é que eu consiga raciocinar de que estratégia é melhor, né? Dentro desse contexto aí do que a gente estava conversando. Seja da performance, seja do estético, né? Então, às vezes o paciente é um desportista e vai te procurar porque ele quer estética mesmo, né? E aí, com esse direcionamento, às vezes o paciente diz assim, nossa, eu acho que eu preciso muito, isso é super comum com o atleta, né? Eu acho que eu preciso muito melhorar, por exemplo, musculatura, mas quando você avalia, o que ele precisa mesmo é baixar a gordura. Isso é extremamente comum. Ah, mas eu quero hipertrofiar, e a pessoa tem um padrão de músculo lindo, ela não tá vendo porque tem gordura por cima. Então, isso também é uma coisa que super acontece. Com o tempo, essa prática, de tanto que vocês praticam, vocês vão ver que eu até brinco, que eu bato o olho, se eu chutar, eu chuto muito pertinho. Então, com o tempo, vocês vão pegando essa prática, vão ficando cada vez mais experts nisso. Claro que tem padrões de biotipo corporal que vão variar muito, né? Mas isso ajuda muito, né? Essa percepção, esse olhar mesmo mais técnico vai ajudar nessa questão da estratégia. E a estratégia é o ouro quando a gente fala em nutrição esportiva. Por quê? Porque é a partir daí que eu entendo se naquele momento cabe uma estratégia de hipertrofia, se nesse momento cabe uma estratégia de emagrecimento, para com que eu cicle, que eu faça planejamentos, né? Que inclusive eu explico para o paciente que a gente não resolve tudo com uma única consulta, mas com que a gente vai, né, trilhar ali um passo a passo para ele, né, que ele chegue onde ele deseja. Bom, e se eu não fizer uma boa avaliação física, né? Eu tô me enganando, tô enganando o paciente, eu tô que nem cego em tiroteio, eu não sei pra onde eu tô indo. E aí é o que eu tava falando. Quando eu tô falando de um paciente que o objetivo dele é comer melhor, ele ter mais saúde, ele ser mais saudável, tá tudo bem, que problema nenhum. Já atendi, isso pode acontecer de novo, paciente que eu simplesmente não faço avaliação física, porque não é do interesse da pessoa, naquele momento ela não quer e tá tudo certo. E a gente precisa, inclusive, respeitar o que as pessoas buscam, né? Porém, tem muitos casos, e quando a gente fala de esporte, é isso que eu simplesmente, como é que eu vou acertar? Como é que eu tenho um direcionamento? Pra onde é que eu vou? Então, é informação preciosa para planejar calorias da dieta, para planejar quanto eu vou dar de carboidrato, distribuição de proteína. Então, para tudo, eu preciso de peso e essa avaliação de gordura. Posso, em alguns momentos, por exemplo, não fazer. Por quê? Entendendo que a massa livre de gordura, ela não oscila, né, assim, rápido. Principalmente nos atletas, né, que eu tava falando. Quanto mais adaptado ele é à modalidade, quanto mais tempo ele pratica aquilo ali, a gente entende que as mudanças, elas são muito pequenas. Então, a gente pode, né, se basear, e se em algum momento você não fizer, tranquilo. Inclusive, muitas vezes eu não faço, às vezes eu faço um acompanhamento online de um atleta, que eu venho nesse processo com ele, que durante a periodização eu tô só subindo, só ajustando carboidrato, tudo tranquilo, super acontece, tá? Porque eu entendo que naquele período é muito provável que a composição corporal dele esteja igual dentro do histórico daquele paciente, então tá tudo bem, mas às vezes ela é o ouro para poder dar esse direcionamento, tá? Bom, e aí, diversas vezes, gente, já aconteceu, né? O que eu tava falando pra vocês. O paciente chega, ele quer um objetivo, e ele quer porque quer, mas na verdade, quando você avalia a composição corporal dele, você entende que o ideal era que fosse outra coisa.
seja pelo estético, ou seja pela modalidade dele, pelo que é necessário para com que ele vá performar. Então, ela é uma ferramenta que pode ajudar nesse direcionamento, porque muitas vezes a percepção do atleta, ela é o estético, ou ele é a figura com que ele idealiza como atleta ali profissional, e aí ele gera uma comparação, mas às vezes aquele não faz sentido pro biotipo dele, enfim, né? Então eu preciso sempre avaliar. Essa composição corporal, ela precisa encaixar com o objetivo, que às vezes pode ser estético ou não, né? Pode ser estético, pode ser performance. Dentro da performance, o esporte que ele pratica, o que é que ele se beneficiaria mais? Ele se beneficiaria com um corpo com um percentual de gordura mais baixo ou com mais musculatura? E aí entendam uma coisa, nem sempre eu tô falando só sobre percentual de gordura baixo. Eu posso ter um percentual de gordura baixo, mas em algumas modalidades, e aí quando eu falo modalidades de resistência, peso é importante. Ele pode ser, se ele for extremamente pesado, tiver um percentual de gordura baixo, o peso faz com que o rendimento dele caia. Então, tem alguns atletas com que a gente quer que eles percam músculo. Que, na verdade, assim, se ele perder músculo, tá tudo bem, né? Então, dentro do processo ali para baixar peso, pra gente melhorar essa resistência, às vezes, perder musculatura é uma consequência e tá tudo bem, tá? É o caso de um tenista meu, que eu acompanho, ele tem uma facilidade extremamente grande para ganhar músculo, só que quando ele sobe esse peso, ele fica mais lento, que não é vantajoso para ele. E a principal característica dele é jogo rápido. Às vezes, por mais que seja importante potência, às vezes a gente pode abrir mão de alguns suplementos ou não, pensando nesse peso. Então, a gente vai sempre ir colocando isso na balança, tá? Então, não é só sobre o percentual de gordura, é sobre o peso como um todo. Isso, por exemplo, é a mesma coisa do maratonista. Você não vai ver maratonista extremamente musculoso, grande, com muito músculo, porque ele vai ficar pesado. E aí não é interessante, vai atrapalhar a resistência dele. E quando a gente fala de uma prova de maratona, o mais importante é capacidade cardiorrespiratória, é resistir, né? Ok? Então, eu falei algumas vezes falando sobre o percentual de gordura, mas deixando claro aqui que não é só sobre o percentual de gordura, é esse peso como um todo. E isso é uma característica da modalidade esportiva. Então, eu vou sempre avaliar que perfil de composição corporal, que estrutura é mais interessante para aquela modalidade. E aí, claro, né, tem coisas que a genética ajuda, tem coisas que a gente vai tentando dar uma melhorada, e é sobre o que você consegue melhorar para a realidade daquele paciente. E aí, quando eu falo isso, eu falo sobre a alimentação, eu falo sobre a composição corporal, sobre tudo isso, tá? O mundo ideal, ele é uma coisa, o mundo real, ele é bem diferente. E a gente que tá do lado de cá, planejando, a gente precisa pensar cada vez mais no mundo real, né? Deixar, principalmente quando a gente tá falando aqui de prática, né? Deixar essa idealização da alimentação perfeita, desse mundo maravilhoso, do que seria o nosso sonho, como a gente aprende, né? Como queremos, que não vai acontecer. E sempre colocar na cabeça, a melhor estratégia é a que o paciente consegue fazer. Então, coloca os pés no chão e vamos criar uma estratégia real, que dentro desse contexto todo, como se fosse um quebra-cabeça, né? Sobre o que ele precisa, e vou montar aqui esse planejamento de uma forma que também seja acessível. Ok? Eu lembrei agora que uma vez eu tenho vários pacientes, isso super acontece. Eu tenho um paciente que acorda de manhã, o que é que ele quer comer? Arroz com carne. Vamos comer arroz com carne. Por que ele tem que comer pão com ovo, por exemplo? Porque eu gosto de pão com ovo, porque a maioria das pessoas come pão com ovo, porque isso é a cultura daqui. Então eu preciso sempre respeitar isso do paciente, tá? Mas isso é tema pra outra aula, e não se preocupem que a gente vai conversar muito sobre isso. Bom, então por onde começar para fazer uma boa avaliação física, né? Pratiquem, né? Então, o que é que eu recomendo? Todo bom nutricionista esportivo precisa dominar o adipômetro. Não quero usar o adipômetro, vou usar o ultrassom. Vai ser muito parecido, né? Dá pra você fazer essa substituição tranquilamente. Meu adipômetro tá encostado, eu acabo utilizando o ultrassom. E assim, não abro mão. Pra muitos casos, assim, pra mim é essencial e me ajuda realmente a definir que conduta eu vou seguir, tá? E aí, né, como eu tava falando, sobre a questão da bioimpedância. Às vezes, as pessoas, enfim, né, os pacientes falam, os alunos falam muito, questionam muito
sobre, Andressa, bioimpedância é muito caro, tarará. É muito caro e qual é o retorno que isso vai te dar, né? Pra você como profissional. Paciente gosta. Paciente gosta de números, gosta do papelzinho, tem status aí envolvido, né? Enfim. Mas na prática, não é ela que vai te ajudar de verdade, tá? A ter essa tomada de decisão. Quando a gente tá falando desse público, para outros públicos, tudo bem. Super entendo, é uma avaliação super rápida. Eu tenho aqui no consultório. Normalmente meus pacientes passam por lá, mas ela não é a decisiva para minha tomada de decisão da conduta, certo? Bom, e Andressa, e aí você usa ultrassom para todo mundo? Porque o ultrassom também é demorado. Não. Então, é como eu falei, tem algumas modalidades que tem aquela característica que não faz sentido. Um maratonista não tá fazendo nenhum estímulo de braço, pra que eu tô fazendo escaneamento de tríceps? Não faz sentido, não vou nem perder esse tempo. Eu prefiro demandar o tempo e energia nesse momento da consulta para outras coisas que vão ser mais importantes. Mas em que momento ele é precioso? Para avaliar, por exemplo, uma resposta hipertrófica. Para avaliar, por exemplo, a composição corporal daquela pessoa que disse assim, Andressa, Ave Maria, tô morrendo de treinar, minha balança está exatamente igual. Preciso que tu me diga que eu ganhei músculo, porque senão eu tô frustrada. E aí, por exemplo, a bioimpedância tá exatamente igual, com a mesma musculatura, mas quando a gente vai escanear e ver a imagem, a gente tá falando de 2 padrões musculares totalmente diferentes. Então, ela tá seguindo, tá fluindo bem aí no processo, né? Talvez o ajuste calórico seja importante nesse momento, mas a estrutura corporal tá sendo mudada, né? Então, pra mim, é um momento aí, um exemplo de um momento que é precioso, não é só esse, não. Bom, então, o que é que eu recomendo pra hoje? O investimento de um adipômetro, ele é muito pequeno. Então, comecem a treinar, né? Me sinto seguro pra treinar. Puxa umas aulinhas, vocês vão assistir minha aula, né? Mas, por enquanto, o problema é que o conhecimento na internet, ele fica aí todo solto. Mas vocês podem procurar no YouTube, puxar o material de aula, da graduação, enfim, né? Ou de pós que vocês fizeram. Porque o que é muito importante, com que vocês também saibam aplicar o protocolo certo para cada tipo de paciente. Não é só eu pegar, não é sobre fazer todas as dobras, comparar a dobra legal? Muito, né? Porque te dá essa noção de um mesmo ponto. Eu particularmente gosto de trabalhar também. Boa noite, Eduarda, seja bem-vinda. Então, eu gosto muito de fazer essa comparação também, mas quando eu tô falando em percentual de gordura e como eu quero a massa livre de gordura, eu preciso entender que protocolo ali vai ser melhor. Então, dá uma olhadinha nos protocolos e, mais importante, de treinar a pegar a dobra, a marcar o ponto certo. E aí, o que é que vai acontecer? Imagina a realidade prática de vocês. Vocês vão começar a fazer isso, por exemplo, aqui eu faço às vezes 6, 7, 8 vezes por dia. Então, vocês daqui a pouco vão ficar craques. O que é que vocês vão fazer? Começar a praticar nas pessoas que vocês conhecem. Então, pega mãe, namorado, enfim, primo, bora. Marca aí com os cobaias. Começa a fazer em paralelo com os pacientes que vocês já têm, que você quer progredir, talvez nem seja tão importante. Por exemplo, às vezes aquela informação, eu fiz muito isso quando eu comecei a usar o adipômetro. A composição corporal nem é importante para aquele paciente, mas eu precisava treinar. E aí, se era um paciente gente boa, que eu já tinha intimidade, tudo, eu fazia. E ficava comparando com a bioimpedância que eu usei por muito tempo quando eu atendia só clínica, no início. Então, eu já treinava, já tinha ali uma comparação, uma noção, né? E aí, ficava monitorando e aprendendo. Então, a gente só vai quebrar esses tabus, né? Esses medos, enfim, essas inseguranças quando a gente for correr atrás. Então, não tem, gente, por mais, assim, que meu objetivo aqui é trazer prática pra vocês, né? Trazer esse conhecimento prático do dia a dia, do como eu faço, de como eu me estruturo, como eu planejo, de como eu prescrevo, de como eu crio uma estratégia para o paciente, que para mim isso é o ouro, e eu tenho certeza que isso é o ouro da minha carreira profissional também. É você criar estratégias que são assertivas. É você fazer um planejamento e dizer, com esse planejamento, do jeito que você está treinando, você vai ganhar músculo e perder gordura e isso vai acontecer. Enfim, né? Por aí vai. Então, isso é todo o ouro. Mas a prática do dia a dia, do pegar, não tem como, tem que treinar.
Ai, me sinto inseguro, mas na clínica eu subloco uma sala na clínica tem uma bioimpedância. Beleza, faça. Mas vamos estudar sobre o método, vamos conhecer as falhas do método para que quando você se deparar com os erros que a bioimpedância vai dar, você saiba justificar para o paciente, né? Se possível, já em paralelo, para aqueles pacientes que a composição corporal é importante, já comece a tentar fazer o adipômetro em paralelo, pelo menos 3 dobras, né? Para com que vocês vão tendo essa comparação. Ai, não consigo fazer em todo mundo, demanda muito tempo. Verdade, demanda, até você pegar a prática, você consegue fazer ali em 10, 15 minutos, né? Se a gente tá falando de um protocolo de 7 dobras, dá pra fazer tranquilo em 10, 15 minutos, já com mais prática, mas no início não. E aí você vai demandando aquela energia, de repente, pra quem se importa. Um paciente que se importa mais, eu dedico mais tempo pra fazer mais dobras. Se o paciente não se importa, eu vou fazendo ali pelo menos 3, uso os protocolos mais curtos pra que eu pratique. Isso é importante, tá? Então, o que eu tenho pra deixar, assim, de dica ouro pra vocês é começar a praticar. E aí, essa prática mesmo, inclusive o pegar, o riscar, é o que vai deixar vocês, né, seguros aí pra tá realizando. E estudar sobre os métodos, porque você vai se deparar com várias situações que você vai ter que explicar pro paciente, né? Então, por exemplo, um paciente que, sei lá, na bioimpedância lá tava aparecendo que ele perdeu 2 quilos de músculo. Ninguém perde, se ele não tiver passado por uma situação muito específica, ele não perde 2 quilos de músculo assim, né? Mas o paciente acha que sim. E, inclusive, ele se assusta, ele se preocupa, ele acha, às vezes, que aquilo, meu Deus, é o terror. Quando não é. Então, eu também preciso dominar isso, conhecer as vantagens e desvantagens de cada método para poder explicar pro paciente, né? Que faz parte da prática, né? Muitas vezes a gente vai estar... quero só com que ele entenda, mas pra mim, aquela informação, como a minha tomada de decisão não vai ser baseada nela, tá? Como eu sempre usei bioimpedância, eu ainda tenho um embora aqui na clínica, mas é o que eu tava falando pra vocês. Pra mim, não é a informação dela que é relevante, e sim o que eu vejo no nutrição, enfim, tá? Exceto pros pacientes que eu não combinei um outro método por algum motivo, ou porque o paciente não queria. Eu gosto do Pollock 7 dobras. Existem outras equações que você pode usar menos dobra. O que você precisa ver é se aquela equação ela é específica pro público. Só que, gente, o que é que eu sempre falo? Quanto mais dobras você fizer, você vai ter um percentual de acerto melhor, certo? Cada equação, ela tem uma especificidade. Então, tem equação para adolescente, eu tenho uma equação, uma característica para homem, outra para mulher. Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque às vezes você consegue gerar esse direcionamento melhor, tá? Quando eu tô com muita pressa, o que eu faço... como eu faço a bioimpedância para todo mundo, vamos supor que eu tô super atrasada e não fiz, nessa consulta foi tão importante conversar sobre outras coisas e já tem outro paciente esperando, você já tá ali com um horário estourando, o que muitas vezes eu faço é olhar algumas dobras específicas. Em vez de fazer o protocolo todo, eu tenho ali a base da bioimpedância e aí eu comparo ali uma dobra específica, se é o mesmo paciente, tá? Se eu tô falando de uma consulta de primeira vez, e se esse paciente não oscila tanto, aí às vezes eu posso até nem fazer. Mas se essa informação ela é uma tomada de decisão, eu vou sempre fazer o protocolo mais completo. E aí faria 7 dobras, tá? E... esqueci a outra coisa que eu ia falar. Se a consulta é de primeira vez, gente. E aí, vou partir de onde, né? Então, é o que eu tava falando. Se é uma pessoa que quer comer melhor, tarará, tudo bem. Até a gente pode trabalhar com comer intuitivo e trabalhar qualitativo. Massa. E vai super funcionar, não tenho dúvida. Mas quando eu falo de atleta, não dá não. Simplesmente não dá, né? A gente erra muito. E mais. Quando a gente vai fazer algumas estimativas para o gasto calórico, às vezes quando o paciente volta, parece que a gente deu um chute assim bem longe, né? Atirou bem longe. E aí a gente, quando você parte da mesma base, porque você precisa saber de onde você está partindo e como foi esse raciocínio. Então, assim, se organize com o material de vocês. Para com que você vá fazendo o ajuste e aí você vai entendendo.
Mas já super aconteceu comigo de eu simplesmente ficar tentando ajustar e um negócio assim que não fazia sentido. Esse paciente, ele virou um atleta, assim, ele tava no auge competindo de crossfit, mas ele tinha perdido 60 quilos, 60 ou 70, não lembro bem, faz tempo. Chegou uma hora, nessa época eu não tinha ultrassom ainda, faz muito tempo essa história. Eu fiquei assim, não sei mais o que eu faço, assim, eu mudava a estratégia, eu tentava, e aí eu não sabia se ele não tava respondendo porque ele era um ex-obeso, se o metabolismo dele realmente estava diferente ou não, ou se eu estava partindo de uma composição corporal que não era interessante. Nunca vou esquecer, acho que isso foi 2013 ou 2014. E aí, o que foi que eu fiz? Tinha uma amiga que já tinha um Bodymetrics, ela fez a avaliação pra mim, a avaliação tava super batendo com a avaliação que eu tinha feito no adipômetro, era muito próxima. E aí eu pedi pra ele fazer também uma calorimetria. E aí, lá na calorimetria foi que a gente identificou. Então, realmente, ele tava com a resposta metabólica muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Enfim, e aí consegui ajustar e deu tudo certo. Mas, às vezes, o atleta é isso, tá? A gente vai conversar em algumas aulas específicas, quando a gente for estimar gasto energético, que a teoria é linda, né? Quando a gente calcula e tudo, tarará. Na prática, se você muitas vezes pegar aquilo que você calculou e colocar pro paciente, se eu tô falando de atleta de altíssimo rendimento, não vai. Não bate. E isso já aconteceu comigo várias vezes. E aí, só que quando eu tô falando de atleta de alto rendimento, ele consegue fazer calorimetria treinando. Aí é bom demais, porque a gente tem a estimativa do gasto ali do exercício. Mas não é a realidade de todo atleta, tá? Inclusive, eu tava conversando com essa atleta, ela tá preparadíssima, o clube dá tudo, eles recebem todos os suplementos, tanto pro Mundial Europeu, pro Campeonato Europeu, quanto para as Olimpíadas. Ela tem todo o suporte. E tem algumas modalidades que eles conquistam vaga mais cedo e algumas modalidades que é mais tarde, né? Tem um atleta até hoje que ainda tá batalhando aí por vaga. Então, ela é extremamente organizada. Mas eu tenho um atleta que não sabe se vai, quando sabe é de última hora, que não tem condição financeira. Então, tem todas as realidades que vocês imaginarem. Então, quando o atleta se classifica antes, o COB dá todo esse suporte, né? A dupla que eu acompanhei aqui, antes da Olimpíada de Tóquio, o COB veio, fazia avaliação dos exames de sangue, fazia avaliação durante o treinamento. Então, a gente tinha vários perfis ali, porque qual é o objetivo? Que a dupla performe mais, né? O objetivo é medalha mesmo, tá todo mundo trabalhando em prol disso. Mas e aí, o atleta que se classificou em cima da hora? Ele não tem esse suporte, tá? Thaís, é muito demorado, sabe? Mas... eu gosto muito assim, eu nunca faço uma avaliação no início, exceto a bioimpedância, que muitas vezes a minha secretária ajuda, já tive estagiário que ajudava, hoje em dia fica uma confusão da questão dos horários. A maioria dos meus pacientes, gente, eles são meus pacientes já há muito tempo, então isso realmente facilita. Mas para uma consulta de primeira vez, às vezes vale você demandar um pouco mais de tempo para essa consulta, dependendo da sua habilidade, né? Para com que você consiga dar ali o melhor mesmo. E assim, pensa nisso. Nesse momento da primeira consulta que é o ouro de você fazer tudo muito direitinho e fidelizar esse paciente para com que ele seja sempre seu. Uma vez com que é o mesmo paciente, nossa, fica tudo muito mais fácil, né? Eu até digo que depois que eu entendi isso... Porque eu já tive uma fase na minha vida há uns anos atrás que a sensação que eu tinha era que eu só atendia pacientes de primeira vez. Ou seja, eu não fidelizava os meus pacientes, né? Na verdade, não era que eu não fidelizasse, era que ele só voltava quando ele queria, não era quando eu queria. E aí foi quando eu comecei a trabalhar todas essas técnicas, que é o que eu vou ensinar pra vocês nas aulas, inclusive dia 9. Não percam esse evento no YouTube, gratuito, dia 9/5, já tá em cima, né? Que é o Sintetizando a Nutrição Esportiva. Então, assim, já passei por tudo isso, te entendo demais. Mas faz parte desse planejamento para esse tipo de público. E aí, se não vamos supor, é um paciente que o foco dele não é esse, então não gasta essa energia, acelera. Se ele não tá nem aí pra parte estética, se ele precisa melhorar a qualidade. E aí você pode deixar claro pra ele, olha, eu não vou fazer tarará, vou me basear só por aqui, mas na próxima consulta a gente vai fazer uma avaliação mais específica, enfim. E aí, de repente, você pode, então, colocar uma forma de acompanhamento mais próximo nesse primeiro momento, porque aí você faz essa combinação para já fazer o ajuste perto, não deixar para tanto tempo depois.
Mas assim, de fato, eu preciso estruturar, e aí é justamente o que a gente vai falar na aula dia 9, esse passo a passo para poder a consulta fluir. Então, hoje, por exemplo, dentro da minha consulta, se eu tô atendendo, eu tô conversando aqui com um paciente assunto X ou Y, se eu olhar a hora, eu sei qual é o tempo que tá. Porque já tá tão, como se fosse literalmente o passo a passo, né? Aqui na minha cabeça, que eu sei que quando estiver perto eu vou estar falando desse assunto, ou enfim. Claro que essa conversa pode mudar, né? Dependendo do que a pessoa tem ali pra te falar, como super acontece, já aconteceu comigo várias vezes de atrasar por uma demanda do paciente mesmo, porque é uma pessoa que fala mais, que precisa falar mais. E nem sempre a metodologia do que eu vou usar pra explicar é igual pra todo mundo. Então, às vezes eu tenho um paciente que chega que ele tem super noção, come super saudável, às vezes já veio acompanhado de outros profissionais, acontece muito isso comigo. Já tenho super noção da alimentação, come bem, é acompanhado por outros profissionais, mas ele não tinha resultado de estética, de performance, e resolveu procurar um profissional mais especializado. Então eu digo que eu ganho muito tempo na consulta para falar do que é bom, do que não é, ou enfim, de algumas coisas, e aí a gente discute mais estratégia. Mas para um paciente que não come nada legal, que você precisa ainda trabalhar ali aquele beabá, você vai priorizar o beabá. E aí, às vezes, essa distribuição não é nem sobre a distribuição do tempo, é de você não entender que você não vai conseguir resolver a vida da pessoa numa consulta. E aí você vai deixar claro, olha, nesse primeiro momento, a alimentação tá muito desorganizada, não sei o que, a gente precisa tentar melhorar isso e isso, então vamos começar por aqui, tudo. E aí, no próximo momento, a gente, aprofunda mais aqui, eu vou trabalhar mais isso, então eu quero te ver com X dias. E aí você já amarra, o paciente já entende que é um processo, né? Então isso faz parte também. Mas antes, eu tinha essa mentalidade de querer tudo, né? De querer transformar a vida da pessoa e pronto. Ela saiu daqui, ela tá transformada, maravilhosa, nem precisa mais de mim, não. E quando não é, né? Quando realmente não é, tá? Deixa eu ver se passou aqui alguma duvidazinha. Quem tiver pode comentar. Acho que tudo certo. Então é isso, né? Era isso que eu queria falar aqui pra vocês. Adorei a participação. Eu tô tão feliz, porque como a conta é nova, e aí eu tô acostumada às vezes de falar no meu Instagram, já ver ou nos stories ter aquela ruma de gente, né? E aqui não, mas o que eu quero é isso, tá? É um público seleto, é gente interessada, é gente que quer realmente crescer, se sentir seguro, investir na sua carreira. Então, esse perfil é para um grupo seleto, onde eu vou entregar o ouro. Então, mais uma vez, aguardo vocês na aula do Sintetizando a Nutrição Esportiva dia 9, lá no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu, corre, que ainda dá tempo para se inscrever, tá? Então, gente, muito obrigada com a participação de todo mundo. E até quinta. Quinta a gente tem live também. Amanhã eu solto para vocês o conteúdo, tá? Boa noite e um super abraço.